Eu quero falar sobre fé, esperança e amor. Então vamos ler juntos, 1 Coríntios 13:13. Vamos, igreja? Assim, permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor, o maior deles, porém, é o amor. Apesar, irmãos, de entender que a fé, a esperança e o amor estão relacionados no ato salvífico, quando nós olhamos para trás e vemos o ato salvífico em Jesus Cristo, nesse ato está a fé, a esperança e o amor. Mas eu queria, e vou propor aos irmãos, separar cronologicamente a fé, separar cronologicamente a esperança e o amor, colocar em tempos e trabalhar assim a fé, a esperança e o amor. Tenho entendido que a fé está relacionada diretamente ao passado. A esperança está relacionada diretamente ao futuro. Você não espera algo que já aconteceu. E o amor, pastor? Está relacionado a qual tempo? É o já, é o hoje, é o presente. E vamos dividir a fé em fé humana e a fé sobrenatural. A fé humana, ela é falível. A fé humana, ela é temporal. A fé humana, ela é limitada. A fé humana é gerada por quem? Pelo próprio eu, por mim mesmo, por você, pela minha mente, pelo meu pensar. E é interessante que eu estive essa semana passada, num shopping, entrei numa livraria, eu gosto de entrar de vez em quando, estava procurando um título, não encontrei, mas, irmãos, é impressionante a quantidade de livros de autoajuda que existem nas livrarias. É absurdo, são inúmeros títulos. Era uma banca enorme, eu fui em outra área lá, também tinham outros títulos de livros de autoajuda, e ali são 7 passos para prosperar, 7 passos para mudar de vida, não é assim? 10 passos para você encontrar a felicidade, regras e regras, autoajuda que vai fazer o quê com quem ler este livro? Vai gerar fé. Para ler esse livro e cumprir estas 7 etapas, essas 10 etapas para mudar de vida, prosperar, enriquecer, seja o que for, aquele que lê o livro, ele precisa gerar fé no que está lendo para poder cumprir essas etapas. E passa um tempo, 2 tempos, 3 tempos, eu já li muito desses livros quando eu era jovem, e essas fórmulas secretas a gente acaba descobrindo que não funcionam, e acaba percebendo que poucas pessoas realmente conseguem a riqueza, a felicidade ou mudar de vida com esses 7 ou 10 passos. São os autores e são as publicadoras, eles mudam de vida com esses 7 ou 10 passos. Fé gerada pelo aquilo que você lê e crê. O que é fé? Quando você vai no Google ou no dicionário e digita fé, fé é uma crença intensa na existência de alguma coisa, uma convicção intensa e persistente em algo abstrato, algo que você não toca, algo que você não vê, riqueza, prosperidade, mudar de vida. Fé é algo, fé é para a pessoa que acredita em algo que se torna verdade, inclusive numa divindade ou em sonhos. Divindade é abstrato, sonhos são abstratos. Mas essa fé gerada pelo próprio homem, pelo próprio ser, é uma fé que não garante paz e vitória. Veja o que Tiago está nos dizendo a respeito de fé, de acreditar. Tiago 2,19, Cláudio. Vamos ler juntos. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo quem, irmãos? Até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago está nos dizendo
que você, ou ser humano, pode gerar fé e acreditar em uma divindade, acreditar em uma imagem, acreditar em um pingente, transformar este pingente em algo, ter fé que este pingente vai protegê-lo, vai blindá-lo. Alguns geram fé em seu coração e acreditam que símbolos religiosos ou gestos religiosos o vão proteger. Mas o que Tiago está nos afirmando, que esta fé gerada pelo próprio homem, ela não é capaz, fé gerada pelo próprio homem, em que sentido? No sentido do conhecer, do imaginar, do saber. Paulo está dizendo que até os demônios, eles acreditam em Deus. Quantas pessoas você vai conversar, vai falar de Jesus? Eu acredito em Deus. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Mas Tiago está nos dizendo que isso não é o suficiente para gerar em você paz e salvação eterna, vitória eterna. Porque os principados e potestades acreditam em Deus, acreditam em Jesus, no sentido de crer que Ele existe, está vivo, temem e tremem, e isso não faz com que os principados e potestades tenham salvação ou vida eterna. Veja que Romanos 10:9 nos diz. Romanos 10:9 nos diz como nós declaramos o nosso único Jesus como único suficiente Salvador. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, continua para mim, por favor. Será o que, irmãos? Salvo. Ora, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, ter fé em um pingente com imagem de uma divindade, ou ter fé ou acreditar piamente, que fé é isso? Fé humana é uma crença intensa na existência de alguma coisa, uma convicção intensa e persistente em algo abstrato. Crer numa imagem, crer no pingente, crer em símbolos, crer em rituais, isso não é o suficiente, esta fé não é suficiente para gerar em você, ou naquele que tem esse tipo de fé, de crença humana, gerar esperança, gerar amor, gerar vida e vida em abundância, e muito menos a vida eterna em Cristo Jesus. É fé gerada pelo próprio homem, uma fé falível, uma fé findável, uma fé que vai acabar quando este homem que gerou esta fé em seu coração tiver fim, esta fé terá fim. Mas a fé que eu quero trazer nesta noite, irmãos, a fé ligada ao passado, a esperança é ligada ao futuro e o amor é ligado ao presente, é uma fé gerada não por mim. Eu não tenho capacidade de gerar esta fé ao qual eu vou falar agora. É o próprio Deus em mim, é o próprio Deus em você que gera uma fé não humana, mas uma fé sobrenatural, uma fé transcendente. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. De onde vem esta fé, onde Paulo nos afirma? Ela vem do Calvário. Quando nós vamos lembrar, Deus quando fez todas as coisas, Ele concluiu tudo em Gênesis 1, Deus fala que tudo era bom. Que tudo é esse que Deus está falando que era bom? Tudo, desde a criação visível, a criação que ainda não conhecemos, até o plano perfeito da redenção em Cristo Jesus, já era bom a volta de Jesus, o nosso Messias, e a vida eterna com Deus. Alguns acham que Deus foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Na criação de todas as coisas, Ele já havia planejado o plano perfeito, redentor em Cristo Jesus, e já havia planejado a remissão, a volta de Jesus, para nos buscar e vivermos eternamente aonde? Na Canaã celestial. E viu Deus que era bom. Passado, em Jesus Cristo está a nossa fé, no ato salvífico. Mas quem gerou fé em mim? Quem gerou fé em você? Foi o seu saber, foi o seu conhecer,
Você leu e gerou fé, essa fé transcendente que gera salvação? Claro que não. Foi o próprio Deus que gerou em mim e em você esta fé. Antes da pandemia, se eu não me engano, em março, na segunda e terceira semana de março de 2020, numa aula de pós-graduação aqui, veio uma jovem, doutora, já tinha 2 doutorados, e ela escreveu uma tese falando sobre Jesus. E o tema da sua tese, que virou um livro, era Jesus Histórico. Livro muito interessante de se ler. E o incrível é que esta jovem, muito inteligente, doutora, que estudou tudo sobre o Jesus histórico e comprovou a veracidade do nascimento até a morte de Jesus com documentos diversos, essa jovem, apesar de ler e reler textos a respeito do Jesus histórico, ela não conseguiu passar da cruz do Calvário. Ela não conseguiu chegar ao Messias. O seu intelecto, a sua inteligência, a sua razão, o seu conhecer não passou da cruz do Calvário. Ela acredita piamente que Jesus nasceu e morreu na cruz do Calvário, mas ela não teve o ato miraculoso de Deus até aquele dia, que eu nunca mais a vi, de conhecer não apenas o Jesus histórico, mas o Messias, que morreu sim, mas ressuscitou o terceiro dia e vivo está. Quem gera isso, irmão? É a ciência? É o conhecer? É o saber? É o ler e reler? Não é. É o próprio Deus em nós. Esta fé que Deus gera em nós é uma fé que veio de ontem da cruz do Calvário, veio do passado, está presente hoje na sua vida e permanecerá em nós até que Ele venha ou até que Ele nos convoque. É uma fé não gerada pelo nosso saber, pelo conhecer ou pela alma, mas gerada pelo próprio Deus. E Hebreus 11:1 nos diz que essa fé é a certeza daquilo que esperamos. E o que você espera, irmãos? Qual é o seu maior desejo? Quando falamos que nossa fé está relacionada ao passado, é pelo fato de termos crido em Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário e ressurreto ao terceiro dia e que vive está hoje. A nossa fé hoje é relacionada ao ato salvífico em Cristo Jesus, planejado desde o início de todas as coisas, quando Deus disse que tudo era bom. Estamos falando dessa fé gerada não por nossa mente consciente, mas uma fé gerada pelo próprio Deus, pela sua graça, favor sem merecimento, gerado pela sua graça, através de sua obra redentora em Cristo Jesus. Um dia nós cremos e recebemos o perdão de nossos pecados. Éramos inimigos de Deus e nos tornamos o que, irmãos? Amigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus, regenerados, nos tornamos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Que bênção! Fomos purificados, fomos justificados no passado, na cruz do Calvário. Tudo isso que recebemos de Deus, recebemos pela fé, não fé humana, não pela ciência, mas pela graça, o favor de Deus sem merecimento. E Efésios 2, 8, 9, abre para nós, para a igreja, querido, nos afirma isso, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, não vem de mim, é dom de Deus, não por obras. Para quê, irmãos? Para que nem eu, nem você, para que nós não nos gloriemos. Você sabe que quando aquele que crer na perda da salvação, e nós recebemos aqui na igreja muitos candidatos a membros, que ainda creem, vêm de outras doutrinas, crendo na perda da salvação. Se está crendo na perda da salvação, não crê na graça, está crendo em si mesmo, em se ressalvar a cada pecado. Nós precisamos trabalhar nas classes de doutrina para doutriná-lo e ensiná-lo que a salvação é um ato salvífico. Não temos como ressalvar aquele que já foi salvo em Cristo Jesus. Eu não posso fazer nada, você não fez nada pela sua salvação. Graça de Deus sobre você e sobre mim, gerando fé em Cristo Jesus. E a partir daí,
nós entramos num processo de santificação até aguardar com expectativa o dia que você será glorificado. Lá não haverá pranto, nem dor, nem sofrimento, nem dívida de cartão. Glórias a Deus por isso. É Deus gerando em você fé. Ou seja, Deus é quem gerou a fé naqueles que são dele. Se você pertence a Deus, é Ele que gerou esta fé em seu coração. E é através dessa fé em Cristo Jesus, não é em si mesmo, não é numa imagem, não é num gesto religioso, não é num pingente, mas essa fé em Cristo Jesus, é através dessa fé que eu e você podemos vencer, sim, irmãos, as tribulações que nós passaremos neste mundo. Quem aqui pode falar, eu nunca passei por uma luta? Qual crente que vai dizer que nunca passou por uma tribulação? Quem pode afirmar que não passará por tribulações até que Ele venha ou até que Ele nos convoque? Passaremos sim. E a partir dessa fé, gerada pelo próprio Deus em mim, em você, em cada crente, nós, servos do Deus Altíssimo, cheios de fé, irmãos, passamos a ter uma esperança. Fé está ligada ao ato salvífico no passado. Esperança está ligada ao futuro, ao que vai acontecer. E esta fé gerada em nós, em Cristo Jesus, pela graça, nós passamos a ter uma esperança, mas não é qualquer esperança que nós temos. É uma esperança viva em nós e por nós. E nossa fé foi gerada no passado, na cruz do Calvário, sim, para vivermos uma esperança viva. Quando, irmãos? Todos os dias, fixados, de olhos nas nuvens. Será que Ele vem hoje? Será que vem amanhã? Será que Ele me convoca hoje? Estava conversando, eu não me lembro, acho que com José Augusto essa semana passada. José Augusto, que foi vice-presidente aqui da igreja, está no Espírito Santo, é o nosso diácono. Nós estávamos conversando sobre planejamentos futuros, né? E aí eu falei para ele assim, não preocupado, mas consciente. Eu falei, Zé, nós estamos conversando tantas coisas sobre futuro, né? Aposentadoria e tal, tantas coisas que nós estamos conversando. Eu falei para ele, Zé, nós não sabemos nem se vamos chegar a dezembro. E não sabemos mesmo, irmãos. Não sabemos. E nós temos... Oi? Nem amanhã, né, Marta? Nem amanhã. Não sabemos se vamos amanhecer. E o interessante, irmãos, é que nós sempre tivemos esse discurso religioso, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Um discurso, de certa forma, para mim era meio religioso, apesar de entender, mas com esse período de tantas perdas, para mim, irmãos, eu mudei. Eu mudei a forma de enxergar a vida, enxergar o mundo, enxergar a fé, enxergar o ministério, enxergar todas as coisas, irmãos. Eu não sou mais o mesmo. E cada vez que eu vejo, nós recebemos mortes, e sepultamentos e perdas de não só idosos, mas de jovens. Irmãos, isso cada vez mais me mostra o seguinte: é hoje que eu tenho que lutar, perseverar para pregar o Evangelho e ser cada vez mais purificado, santificado, representando o reino e trabalhando para o Senhor, porque eu não sei se amanhã eu ou você estaremos trabalhando para o Senhor. É hoje o tempo. E a nossa esperança, ela está focada no futuro. Essa esperança é viva em Cristo Jesus. A esperança já está ligada em esperar algo no futuro e que seja possível acontecer. Ninguém vai esperar alguma coisa que não vai acontecer ou que já aconteceu. E geralmente, ou quase sempre, a esperança ela está ligada diretamente a algo que vai me fazer bem. Você espera ser chamado na fila. Como é ruim esperar em fila, eu detesto fila. Eu ia comprar carne no Guanabara, mas eu pensei, eu não vou ficar na fila. Então eu não entrei, não fui no Guanabara. Mas quando você está na fila, você espera o quê? Ser chamado. Quando você está estudando, faz uma prova, você espera com expectativa o quê? O resultado. Você espera por alguém que ama. Está na hora de chegar, o esposo chegar, está na hora do filho chegar. É uma esperança de alguém que vai chegar e te fazer bem. A esperança está no futuro, é um desejo profundo de que realmente aconteça algo que espero na minha vida. Ninguém aqui vai esperar coisa ruim, você espera coisa boa. Mas a grande pergunta é, qual é a sua maior esperança? Qual é a sua maior esperança? É comprar a casa própria? Ou terminar a obra que você está fazendo?
A sua maior esperança é concluir a sua graduação. Gente, como é bom quando concluímos uma graduação, né? É uma sofrência quando a gente conclui, a gente espera concluir o resultado. Mas essa é a sua maior esperança. A sua maior esperança é casar, é ter filhos. Gente, eu penso, sempre penso, né? Eu gosto de pensar no casamento de minha filha. Minha filha fez 14 anos, falta aí uns 10 anos, creio eu. Mas eu sempre penso nisso, é um negócio gostoso de pensar, né? Imagina já o dia do casamento dela, com um servo fiel do Senhor, um rapaz abençoado. A gente começa a projetar essas coisas porque isso nos faz bem. Mas isso é a maior esperança da minha vida, da sua vida, irmãos. A sua maior esperança é conseguir um resultado positivo no seu tratamento médico, a cura. Essa é a maior esperança. Se eu conseguir isso, aí eu estou feito na vida. Sua maior esperança é conseguir a promoção no seu trabalho, é a aposentadoria, ou que sua empresa realmente se firme no mercado e aí você está feito. Essa é a tua maior esperança? Qual é a sua maior esperança? 1 Pedro 1, de 3 a 7, eu não sei se nós temos aí. Abre para nós, por gentileza, 1 Pedro 1, de 3 a 7, isso. Vamos ler junto, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de quem? De Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais, irmãos, poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para quem? Para nós, para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada quando? No último tempo. Quando será o último tempo? Eu não sei. Mas o que Pedro está nos dizendo é que mediante a fé gerada lá no passado em Cristo Jesus, no ato salvífico, nós vivemos este tempo na esperança de um futuro. Qual a esperança que nós mais temos expectativa? É a esperança de encontrar com Deus, com Cristo e viver eternamente. E no texto de Pedro, Pedro vai nos afirmando e nos ajudando e nos consolando, dizendo que quando nós estamos focados em Cristo Jesus e encontrar com Ele, e essa deve ser nossa expectativa, irmãos, sem medo, até esse dia chegar que só Deus determina o tempo de nossa partida, ou só Deus sabe quando o Messias retornará, até esse dia, pela fé em Cristo Jesus, você, eu e todo crente seremos sustentados pela fé e passaremos sim por todas as tribulações que vierem até nós. Nós passaremos pelas provações e o texto diz que nós seremos aprovados. Não por mérito próprio, para que você não se glorie, mas pela graça de Deus, pelo favor sem merecimento que Ele derrama para você dia após dia, fortalecendo as suas emoções, dando a você discernimento, direção, compreensão dos fatos, força, te fazendo reviver todos os dias, apesar, talvez, da dor. Nós conhecemos irmãos que estão passando por tratamentos difíceis, estou acompanhando um diretamente, que está passando por um tratamento muito difícil, muito doloroso, mas apesar, irmãos, que homem de fé, Angélica. Nós temos uma equipe em junho, nós vamos falar sobre isso. Nós montamos uma força-tarefa aqui na igreja chamada Paliare. Paliare vem de paliativo, cuidados paliativos. O que é cuidado paliativo? Cuidado paliativo é quando tem um enfermo onde a medicina já disse que não tem jeito. E o cuidado paliativo, e essa equipe é direcionada pelo Dr. Alex Fófano, que é especialista nessa área, além de ser cardiologista. Quando os médicos e a ciência diz que não tem jeito, não tem cura através do tratamento, nós entramos com todo um cuidado com a medicina, com o Fófano, com a psicóloga Érica, para cuidar do paciente, do entorno do paciente. Entramos com o social da igreja, Giovânia, com a capelania, comigo, com qualquer outro pastor que esteja envolvido. E nós tratamos deste que está prestes a partir, com dias contados pela ciência, se não houver um milagre, e nós vamos cuidando deste
preparando a partida no sentido social, no sentido emocional, no sentido clínico e no sentido espiritual. E é muito bom quando nós vamos na casa de pessoas que estão sofrendo com doenças, que você não sabe se haverá o milagre ou não, e você encontra lá um crente cheio de fé em Cristo Jesus, porque tem a esperança de encontrar a cidade eterna, e isso gera confiança nos dias das tribulações. E é isso que Pedro está falando e afirmando em 1 Pedro, que esta esperança viva não é a cura, essa esperança viva não é gerar um filho, a esperança viva não é casar os filhos, a esperança viva não é conseguir vencer profissionalmente. A esperança viva é Cristo Jesus em você, ao ponto de você, sorrindo ou chorando, com saúde ou doente, tendo ou não tendo, ter a capacidade de pregar o Evangelho, apesar, porque não é você que faz isso, é Deus em você, gerando fé e capacidade de enxergar o futuro, a cidade celestial, a nova Canaã, e você gerar em você uma capacidade de, mesmo acontecendo as provações e as tribulações, você pregar esta esperança viva que é Jesus, para que haja salvação. Em junho nós vamos trazer uns testemunhos muito bacanas sobre o que 1 Pedro está falando aqui. Pedro nos afirma que mesmo que você ou eu passemos por essas tribulações ou provações, sempre, absolutamente sempre, Jesus é a nossa esperança viva. Ele sempre está conosco, nos ajudando a vencer as nossas provações, as nossas lutas e sermos aprovados por Ele. Essa esperança está onde, irmãos? No futuro, na glorificação que teremos em Cristo Jesus. A fé foi gerada no ato salvífico, no passado. A esperança está no futuro, viver eternamente em Cristo Jesus. E o amor? O amor. É interessante que, infelizmente, o amor foi distorcido, né? A palavra amor no mundo hoje está muito ligado ao eros, muito ligado aos próprios interesses, né? Às vaidades, ao narcisismo, ao egoísmo. E eu queria ler 1 Coríntios 13, de 4 a 8, para ver como Deus trata o amor através de Paulo. Vamos ler juntos. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus interesses. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Irmãos, nós podemos tratar o amor humano e o amor espiritual. Eu não sei se foi a pandemia, eu não sei, irmãos, o que aconteceu, mas nesse ano de 2021, eu recebi alguns casais, um dos cônjuges no gabinete, não foi um, nem duas, nem três, nem quatro vezes, algumas vezes, falando em separação. Geralmente jovens, com menos de 35 anos. E o que me surpreende é que estes que chegam no gabinete afoitos para separar, e obviamente jogando a resposta no pastor, né? O que eu faço, pastor? Separo ou continuo casado? O que surpreende é a facilidade que esta geração tem em falar em separação, como se fosse, irmãos, trocar de restaurante que fornece quentinha. E não é isso. Uma separação num casamento é algo traumático. Separação num casamento gera dor para quem deseja separar, para aquele que está sendo deixado, para os filhos, para os pais, para o entorno, para a igreja. Separação é algo muito caro.
É a última coisa que um casal deve pensar. Que amor é esse? Não é o amor que Deus nos afirma de 1 Coríntios 13. A grande problema que nós estamos vivendo em relação ao amor é que confundir os termos talvez, e estão casando confusos, ou estão tendo relacionamentos de amizade pessoal de forma confusa, sem entender o que é o amor. A maioria das pessoas estão entendendo que o amor é quando alguém me traz alguma coisa que me beneficia, quando alguém gera prazer, alegria para mim, então eu vou amá-lo, seja um amigo, uma amiga, pai, mãe, filho, irmãos, marido, mulher. Mas no dia que esta pessoa não pode me dar mais aquilo que eu desejo, aquilo que me alegra, aquilo que me satisfaz, eu deixo de amar. E é por isso que chego nos gabinetes falando que vai separar. Porque a fonte secou por alguma razão, e essa pessoa que deseja separar não recebe mais aquilo que dava prazer para ela, seja o que for. E aí ela decide trocar. Trocar de amizade, sair de casa, abandonar pai e mãe, porque pai e mãe começam a afinar o instrumento. O amor humano está completamente distorcido daquilo que Deus planejou para nós. O que é o amor? O amor está em qual tempo, pastor? No passado? No futuro? Onde está o amor? O amor é o já. O amor é o agora. Jesus nos disse: ame o teu próximo como? A ti mesmo. Peça a Deus, o Espírito Santo, para que você possa se curar, para aprender a se amar, que a partir do amor que você tem por si mesmo, você vai conseguir amar o outro. Quando você começar a enxergar as suas mazelas, os seus pecados, não para se condenar, porque já foram apagados na cruz do Calvário, no momento em que você reconheceu, confessou, pediu perdão, foram apagadas as suas transgressões e as minhas. Mas todas as vezes, irmãos, que alguém entra no meu gabinete e começa a contar as suas mazelas, a primeira pessoa que eu olho não é ela. A primeira pessoa que eu olho sou eu. Eu olho as minhas mazelas do passado. Eu olho quem eu fui. Eu olho quem eu preciso ser a cada dia transformado pelo Espírito Santo para ter graça e misericórdia, porque não fui eu que me salvei, como eu falei agora, foi a graça. Não é eu que sustento a minha fé, é Deus com seu favor. Não é eu que consigo vencer as tentações, é Deus em mim, sinergia, eu tento e Ele me impulsiona. É a graça e o favor de Deus todos os dias sobre a minha vida que me faz reconhecer os meus pecados e entender que quando eu confesso, Deus não se lembra mais. Se Ele não se lembra mais, eu não posso recordar, não posso me culpar, não posso me condenar. Perdoados estão os meus pecados e apagadas as minhas transgressões, e a partir daí eu passo a viver bem comigo mesmo e eu consigo o quê? Amar você. Se você não consegue se amar, dificilmente você vai amar alguém. Então é necessário você aprender a se amar em Cristo Jesus pela graça. Irmãos, o amor é hoje. E quando nós lemos que o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, significa que este amor não é um amor humano. Paulo está nos afirmando que este amor que é gerado em nós, na cruz do Calvário, é o amor que nós devemos ter semelhante ao de Jesus. Um amor sacrificial. É por isso que muitos chegam nos gabinetes dizendo: quero separar, porque não conseguem compreender o amor de Jesus sacrificial por eles. Eles não estão capazes também de amar e se sacrificar pelo seu cônjuge. Morrer as suas vontades, morrer os seus desejos. E como nós estamos no mês de família, eu quero concluir com João 3:16, é isso? João 3:16 não. Efésios 5:22. Efésios 5:22. É o último texto. Nós falamos sobre a fé gerada no passado em Cristo Jesus. Falamos sobre a esperança viva que está a Nova Canaã. Nós esperamos com expectativa isso, a volta de Jesus, que Ele venha, que Ele venha já. Fé, esperança e amor. Veja o que Efésios 5:22 diz para os casais, aproveitando o mês de família, com tantos conflitos que eu tenho visto e ouvido.
Deus falando para as mulheres: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor, perdão. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Pare aí. Esse texto cria muita confusão em algumas esposas, em algumas mulheres. Às vezes elas falam comigo no gabinete: mas pastor, é isso. Sabe, irmãos, o que é o amor? O amor é exatamente quando você consegue enxergar Cristo, o que Ele fez por você, o que fez por mim, sem eu merecer, sem nós conhecermos a Ele, e mesmo assim Ele nos amou primeiro incondicionalmente, com todos os meus ou seus defeitos. Essa mulher que Paulo, e Deus está falando através de Paulo, que deve se submeter a seu marido, deve sim, por amor a Cristo em primeiro lugar. Mas a qual marido ela está se submetendo? Continua o texto para nós, Cláudio, por gentileza. Já está aí, né? Maridos, olha qual marido. Ame cada um a sua mulher, assim como quem, irmãos? Como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Sabe, irmãos, quando nós falamos de amor, e aí está falando especificamente sobre o casal, mas é em todos os sentidos. Para eu dizer para João Marcos que eu amo, eu vou ter que entender, que eu não conheço João, mas entender os defeitos que eu não vi ainda, mas se tiver na convivência, e amar João Marcos a partir, mesmo com seus defeitos, e João Marcos me amar, João, mesmo com meus defeitos, que são muitos. Por quê? Porque o mesmo amor de Cristo na cruz do Calvário, que se entregou por mim, sem o merecer, com todos os meus defeitos, o amor incondicional, eu tenho que ter por você, mesmo com seus defeitos. Quando nós recebemos Cristo como único sem Salvador, um ato miraculoso acontece no nosso ser, que é gerar o amor de Cristo em nós e nos fazer buscar sermos semelhantes a Ele. O amor é incondicional. E quando nós vemos maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, nós entendemos por que esta mulher se submete ao seu marido. Porque é o marido que mata todos os dias as suas vontades, os teus desejos, para agradar a sua esposa, para fazê-la feliz. Quando o marido busca ser semelhante a Jesus, amando esta mulher, como Cristo amou a igreja, esta mulher certamente terá alegria e prazer em se submeter a este marido. Irmãos, o amor é o já. A fé que Deus te deu no ato salvífico, a esperança que Ele gera no seu coração de um dia você encontrar com Cristo, faz com que nós tenhamos força, como 1 Pedro nos afirmou, de perseverar aqui, inclusive amando ao seu irmão como a ti mesmo, independente do que ele faz, fez ou fará. Seja um representante do reino na terra, amando o seu irmão como a ti mesmo, tendo fé em Cristo Jesus, com a esperança no porvir e vivendo dia após dia, amando o seu irmão, amando a sua esposa, amando os seus filhos, vivendo e lutando por eles, perseverando na fé até que Ele venha. Tenha fé, tenha esperança e viva o amor de Cristo todos os dias. Amém?